Começa agora uma edição especial do Inteiro Teor. E dando início ao mês de maio, vamos falar sobre trabalho. Fique com a gente! Mesmo em tempos de quarentena, a Justiça Federal da Primeira Região não parou e continua a garantir proteção ao trabalhador. Cozinheiros ganham na Justiça o direito de receber adicional de salubridade por exposição ao calor. Tribunal Regional Federal da Primeira Região decide que adicional de chuva e horas extras integram base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Com a pandemia do novo coronavírus, todos tiveram que se adaptar, tanto no campo pessoal quanto no profissional. O isolamento social recomendado pelos especialistas fez com que muitos começassem a trabalhar de casa. Foi exatamente o que aconteceu no TRF1, mas a prestação jurisdicional não parou. Confira na reportagem de Daniela Garcia como está sendo o trabalho do tribunal durante a quarentena. O mesmo trabalho, realizado de uma forma diferente. As salas de sessão de julgamentos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região estão assim, vazias. Mas isso não significa que tudo parou por conta da pandemia do novo coronavírus. Pelo contrário, a produtividade segue a todo vapor. O trabalho foi adaptado após a recomendação de isolamento social e a resolução do tribunal estabelecendo o regime de plantão extraordinário e trabalho remoto. De dentro de casa, desembargadores seguem julgando processos, em uma experiência inédita na Justiça Federal da Primeira Região. O trabalho das assessorias dos gabinetes também tem sido realizado dessa forma. O atendimento aos advogados tem sido feito também por videoconferência, ou seja, temos tentado manter a normalidade, dentro do possível dos nossos serviços, mas sem descumprir as recomendações das autoridades de saúde. A tecnologia permite que o colegiado se reúna para os julgamentos virtuais. No dia 30 de março, no primeiro deles, a 8ª turma apreciou 178 processos. As outras turmas também já analisaram diversas demandas, inclusive com a participação de advogados que fizeram a sustentação oral virtualmente. Nesse momento tão delicado que a gente vive, é importante que, de alguma forma, os processos continuem tramitando, porque muitas vezes envolvem questões sensíveis, questões muito importantes para as partes. Então, assim, é importante que haja, de alguma forma, o julgamento desses processos. E como a gente está nesse momento em que as reuniões presenciais, físicas, está complicado, a gente encontrou essa forma que talvez venha para ficar, Talvez o judiciário continue nessa modernização e se utilize cada vez mais de sessões virtuais com a participação dos advogados enfim, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. De 18 de março a 20 de abril, 247.871 processos foram julgados pelo TRF1. Até mesmo questões envolvendo a pandemia do novo coronavírus já estão sendo analisadas pela Justiça Federal. Tramitam no TRF1 mais de 200 ações com o tema Covid-19. Em apenas um dos processos, a Justiça Federal de Minas Gerais destinou 120 milhões de reais do acordo feito com as mineradoras envolvidas no rompimento da barragem em Mariana ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais e do Espírito Santo para uso nas ações emergenciais de combate ao novo coronavírus. No Pará, a Justiça Federal obrigou a Prefeitura de Belém a realocar os enfermeiros que pertençam ao grupo de risco do Covid-19 para atividades em que não fiquem em contato direto com pacientes diagnosticados com coronavírus ou com suspeita da doença. Em Goiás, também para proteger profissionais de saúde, a 11ª Vara da Seção Judiciária transferiu mais de R$429 mil à Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Estado para a compra de materiais e equipamentos médicos. Em outra decisão, o TRF1 suspendeu a exigência de regularização do CPF como condição para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600, previsto em lei para ajuda financeira no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia.
O juiz federal convocado, Ilan Presser, entendeu que, além de não ter amparo legal, a exigência provocou grande aglomeração de pessoas nas cidades. Diversas outras decisões têm garantido o apoio ao combate do novo coronavírus. E todo o trabalho que vem sendo realizado durante o plantão extraordinário da Justiça Federal da Primeira Região pode ser acompanhado por meio do portal do TRF1 e seccionais, no banner Produtividade durante o plantão extraordinário. Lá é possível encontrar as informações relacionadas à atuação jurisdicional por meio da ferramenta desenvolvida pela Divisão de Estatística do Tribunal, que criou o painel de acompanhamento. Os dados são atualizados diariamente. A experiência, né, dessa imposta, né, por essa necessidade de lidarmos com a pandemia, ela vai nos ensinar muita coisa, né? As grandes cidades, elas já têm grandes dificuldades de mobilidade das pessoas, a questão da segurança, né? Eu acho que nós teremos provavelmente algo que não seja exatamente isso que nós estamos, né, experimentando, vivenciando hoje, mas com certeza eu acho que vai ter um aprendizado muito importante dessa experiência que vai ser aproveitado depois com o retorno à normalidade dos serviços do Judiciário. Saiba mais sobre o funcionamento da Justiça Federal da Primeira Região no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: cozinheiros garantem na Justiça adicional de insalubridade por exposição ao calor. Para o TRF da Primeira Região, contribuição previdenciária patronal deve incidir sobre o adicional de chuva e as horas extras. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. O adicional de insalubridade é um direito concedido aos trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. E quando o problema envolve servidores federais, é a Justiça Federal e não a Justiça do Trabalho que trata da questão. Por exemplo, o TRF da Primeira Região reconheceu o direito ao adicional de insalubridade a cozinheiros de uma escola técnica federal. Eles são expostos ao calor em temperatura acima dos limites estabelecidos por lei. Quem conta essa história é Roberta Nunes. Eu chego, me higienizo, lavo as mãos, prendo o cabelo, coloco avental, aí em seguida eu coloco o feijão no fogo. Cozinhar é uma das mais antigas atividades humanas. De auxiliar de cozinha a cozinheira. Geiciene não esconde a satisfação que tem pela profissão. É bom você fazer algo para agradar as pessoas, ver que as pessoas gostou da sua comida, que elogiaram. Muito bom receber esse tipo de elogio e saber que você que fez, né? Que preparou aquilo que ela gostou de se alimentar, de comer. Um sentimento que também faz parte do dia a dia do Enildo. É ele quem prepara todas essas delícias. Mas para o confeiteiro, a cozinha tem seus desafios. E não é para qualquer um, não. Cozinha é para quem gosta, entendeu? A pessoa tem que gostar de cozinha, porque não é fácil, não. Muitas horas em pé, cuidados rigorosos com a higiene. E calor, muito calor. Afinal, um dos principais recursos utilizados por esses profissionais é o fogo. Isso é normal, né? Isso que acontece no dia a dia da cozinha, mas isso aí a gente vai levando, vai acostumando. Para evitar que o calor seja prejudicial a esses trabalhadores, o estabelecimento precisa atender a uma série de normas da Anvisa, previstas na Resolução número 216 de 2004, que trata do regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Existe toda uma regra, né, de processo de exaustão, processo de insuflação, se for o caso, exaustão em cima do próprio fogão, da cocção, tem que ter, né? E alguns restaurantes, inclusive, dependendo do porte deles, instalam até ar-condicionado. Então, é todo um processo da vigilância que é você obrigado a seguir no projeto e depois
na ocasião do alvará de funcionamento. Mas nem sempre essas regras são respeitadas. Servidores da Escola Agrotécnica Federal de São Luís, no Maranhão, que trabalhavam como cozinheiros, pediram à instituição o adicional de insalubridade. Eles alegam que ficaram expostos ao calor em temperatura acima do limite permitido por lei. A escola não concordou em pagar o complemento e o caso precisou ser resolvido na Justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que os trabalhadores estavam certos. Com base no Decreto 97.458 de 1989, que trata dos adicionais de periculosidade e insalubridade, foi comprovado que os servidores ficavam expostos de forma habitual e permanente ao calor acima dos limites estabelecidos por lei. E por isso foi garantido o direito ao adicional de insalubridade, como explica este advogado. Todo trabalhador que é exposto a um agente nocivo ou periculoso, nocivo à sua saúde ou que gere perigo de vida, faz jus ao adicional, ou de insalubridade ou de periculosidade. Nesse caso, ele fez jus ao adicional de insalubridade porque ele era exposto cotidianamente a calor excessivo e isso foi constatado por meio de uma perícia. O advogado esclarece ainda que esses adicionais são uma forma de reparação pelos danos que a função pode trazer ao trabalhador. Esses adicionais são muito importantes para compensar o trabalhador por estar trabalhando numa situação que traga algum prejuízo à sua saúde ou o exponha a um perigo de vida. Desafios à parte, GCN conta qual é o seu ingrediente especial: amor à profissão. A gente tem que gostar, né? A gente está aqui, então tem que se dedicar, fazer com amor, fazer com carinho para as pessoas, né? Você já parou para pensar que alguns trabalhadores precisam fazer mais esforço quando chove? É o caso dos cortadores de cana. Molhada, ela fica mais pesada para carregar e por causa dessa dificuldade a mais, esses trabalhadores têm direito ao adicional de chuva. Sobre esse adicional, como também sobre as horas extras, a Justiça Federal decidiu que deve incidir a contribuição previdenciária patronal. Confira na próxima reportagem. Jorge é enfermeiro e trabalha em uma unidade de urgência e emergência, atividade que exige atenção, dedicação e cuidado. E aqui a gente trabalha com afecções que a gente precisa atuar no momento, né, de prontidão para curar uma dor, ou um infarto, ou um AVC. A profissão de enfermeiro tem particularidades que dão ao trabalhador direito de receber um valor extra como forma de compensação. São chamados adicionais. Além do adicional noturno por trabalhar em escalas de plantões, os enfermeiros também recebem o adicional de insalubridade. Exercer atividades que são nocivas, né, ao nosso organismo. No caso, radiação ionizante, materiais biológicos, pérfuro cortantes. Então, a gente ganha essa insalubridade, que no caso é 10% em cima do nosso vencimento básico, como forma de compensar nosso trabalho nesse ambiente de trabalho. A lei prevê tanto na Constituição Federal quanto na CLT que quando o trabalho se dá em condições diferenciadas, deve ser acrescida uma remuneração ao empregado. Entre as mais comuns estão os adicionais de hora extra, noturno, o de insalubridade e o de periculosidade. Em alguns casos, sobre esses valores a mais, incide a contribuição previdenciária, ou seja, o empregador precisa fazer o cálculo, incluindo esses adicionais. Hoje nós temos ali como parâmetro para distinguir se há ou não uma incidência de contribuição previdenciária, o fato desse adicional ele ser habitual e se ele tem uma natureza salarial ou indenizatória.
A regra é que se ele possui uma natureza salarial, ou seja, se ele está compensando de fato, se ele é uma remuneração, se ele tem essa natureza salarial pelo trabalho prestado, ele teria sim a incidência da contribuição previdenciária. Mas uma empresa não concordou com a incidência de contribuição previdenciária em adicionais de hora extra e de chuva, que é direito dos trabalhadores do corte de cana. É que com a chuva, a cana fica mais pesada e torna o serviço mais difícil e desgastante para o trabalhador. O caso precisou ser resolvido na Justiça. Quando a gente fala de incidência de contribuição previdenciária em adicionais, a gente sempre tem um tema muito polêmico, porque muitos desses adicionais não possuem previsão legal, são previstos em normas coletivas, então o judiciário acaba tendo que lidar e decidir se há ou não realizar essa interpretação, se há ou não a contribuição previdenciária. Ao analisar o processo, a Corte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que, de acordo com a súmula 110 do TST, a hora extra tem natureza jurídica de hora extraordinária e, por isso, tem incidência de contribuição previdenciária. Em relação ao adicional de chuva, ele tem a mesma natureza jurídica do adicional noturno de periculosidade ou insalubridade e, por isso, também está sujeito ao recolhimento, como explica este procurador da Fazenda Nacional. Se essa verba faz parte, se ela é habitual e ela é remuneratória, ela faz parte da base de cálculo da contribuição patronal, porque a contribuição patronal incide sobre as verbas de remuneração, ou seja, o trabalhador trabalha, o empregador remunera. Então, dentro dessa base de cálculo, dentro desse montante, é que incide a contribuição patronal. Para o Jorge, o adicional é um reconhecimento dado ao trabalhador que precisa se sacrificar para exercer a profissão. Enquanto os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores estão trabalhando de segunda a sexta, horário comercial, a gente está vindo aqui aos domingos, finais de semana, feriados e deixando muito tempo de estar com nossos familiares, filhos, para estar aqui dando o melhor da nossa existência. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!